Foi muito noticiado nas últimas semanas sobre a morte do cantor João Carreiro, ainda jovem, aos 41 anos, após uma cirurgia para a correção de um defeito na válvula mitral. Esse defeito chama prolapso da válvula mitral e esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Meu nome é André Luiz Nobre, sou cardiologista há mais de 15 anos e vou te explicar tudo sobre o prolapso agora. Pessoal, então é o seguinte, o cantor João Carreiro, ele tinha uma alteração na válvula mitral que chamava prolapso. O que é o prolapso? Vamos tentar explicar aqui para vocês. Vou pegar aqui a peça do nosso coração. Vamos abrir ele aqui. Aqui a gente tem o ventrículo esquerdo e aqui a gente tem uma válvula. Essa válvula chama válvula mitral. É como se fosse a porta que divide o átrio do ventrículo esquerdo. Imagina aqui comigo essa porta, que é a válvula mitral, se abrindo, o sangue passa, essa válvula fechando, o sangue não passa. Ela abre, passa, fecha, não passa. Algumas pessoas, elas podem nascer com essa válvula um pouco degenerada. Então, ela vai fazer uma barriguinha. Essa barriguinha da válvula, se ela vai ficando muito proeminente, a gente fala que a pessoa tem um prolapso da válvula mitral. Esse prolapso, ele pode ocasionar ao longo do tempo, um sopro por esse folheto não encostar, causando o fechamento de forma adequada. Então ela vai abrir e às vezes não se encostar por aquela barriguinha proeminente. E esse sopro, ele vai estragando o coração. Primeiramente vai crescer aqui o átrio e em muitas pessoas, em um estágio mais avançado, pode começar a crescer o ventrículo. Então o prolapso de válvula mitral, ele tem seus graus. Grau leve, grau moderado, grau grave. Os prolapsos leves, que são a grande maioria, não tem indicação de cirurgia, muitas vezes nem de remédio. E aqueles que vão estragando o coração e vão piorando, aí sim teria indicação de operar, como foi o caso do cantor famoso, tá bom? Então, o prolapso da válvula mitral é uma doença que muita gente tem ela desde nascença. Ela pode ou não progredir ao longo do tempo. Essa barriguinha pode ou não aumentar. Muitas vezes, a pessoa pode ter algum sintoma, como palpitação, aceleramentos no coração. E naqueles quadros mais avançados, que vai ter muito sangue voltando, átrio crescido, a pessoa pode ter arritmias cardíacas, cansaço, já indicando a necessidade de um reparo cirúrgico, que foi o caso do cantor João Carreiro, tá bom? Então é importante pontuar aqui algumas coisas importantes. Nem todo prolapso, tratamento é cirúrgico, só os prolapsos mais graves. Importante pontuar também, foi muito questionado, por que ele, sendo tão jovem, não continuou apenas tomando remédios, não continuou apenas em repouso, não se aposentou? Porque a gente sempre pensa para pessoas jovens tentar corrigir o que está ocasionando a insuficiência cardíaca. Em muitos casos eu não consigo resolver isso. Por exemplo, pós um infarto, por exemplo, após uma miocardite, eu não consigo resolver o problema. Mas doenças que são anatômicas, por exemplo, um buraquinho no coração que eu posso fechar, uma válvula estragada que eu posso trocar, uma veia entupida que dá para desentupir numa cirurgia de ponte safena. Então toda cirurgia cardíaca ela é feita para corrigir uma alteração anatômica. Ou seja, nesse tipo de situação, se eu não corrijo essa situação, a tendência é que ela vá piorando. Aí você pega um cara jovem, 41 anos, com alteração anatômica, coração começando a estragar. Eu opto por não operar, a equipe, a família opta por não operar. Em 3, 5, 10 anos, pode ficar insustentável a situação de sintomas dessa pessoa. Isso aconteceu muitas vezes na nossa vida de consultório. A gente vê muita gente chegando aqui falando que lá atrás recusou um procedimento cirúrgico e hoje ele se vê com o coração crescido, estragado, muitas vezes com muitos sintomas e muitos desses sem possibilidade de tratamento até com remédios. Então a importância do momento correto para se operar é um outro ponto a ser discutido aqui nesse caso. Não tinha opção. Se for optado pela equipe médica, se for optado pela família e pelo cantor no procedimento cirúrgico, é porque as diretrizes indicavam também.
A ciência indicava também, diretrizes da cardiologia, diretrizes da cirurgia cardíaca indicavam a necessidade de operar. E é assim que a gente lida no dia a dia com nossos pacientes. Então as diretrizes elas determinam tamanhos de cavidade, força de bomba, comprometimento, que quando alterados vão indicar a necessidade por grandes estudos de se fazer correção cirúrgica de diversas doenças cardíacas importantes. E um terceiro ponto a ser abordado em relação a complicações que podem acontecer em toda a cirurgia cardíaca. Então, infelizmente, o caso do cantor foi uma fatalidade, porque toda cirurgia cardíaca ela tem seus riscos. A gente tem risco de sangramento, a gente tem risco de embolia, a gente tem risco de choque, porque esse coração no momento da cirurgia ele é aberto, ele é colocado em uma solução que vai deixá-lo parado. Essa pessoa vai ser colocada em uma circulação extracorpórea, vai ter uma máquina que vai ser o coração e o pulmão da pessoa. Então, no momento que isso tudo é religado, diversas complicações podem acontecer. Então, é uma situação complexa, mas hoje em dia a ciência nos dá muita segurança para indicar grandes centros, locais seguros, grandes profissionais que estão ao nosso redor para operar esse tipo de situação. Então, nesse caso do cantor, a gente tem que pôr 3 pontos principais. Necessidade de avaliar questões em relação ao prolapso valvar mitral e outras valvopatias, qual o momento ideal de ter essa correção cirúrgica. É importante pontuar a necessidade de muitas doenças se corrigir de forma cirúrgica e é importante pontuar também a necessidade de pontuar para a família, para a pessoa, que sempre vão existir complicações que podem ocorrer em todo o procedimento cirúrgico. Qualquer dúvida em relação a esse caso, podem deixar nos comentários. Casos cirúrgicos sempre têm que ser avaliados por uma equipe. Família, cardiologista assistente, cirurgião cardiovascular e vai ser uma decisão conjunta, nunca uma imposição. Tá bom, pessoal? Abraço, até o próximo vídeo.